O som suave do shamisen ecoa no fundo, quase como se viesse de um outro cômodo, e o ar está impregnado pelo aroma doce e discreto do incenso. É madrugada em Kyoto e as ruas ainda estão vazias, exceto por uma figura que se move apressada, com passos leves e silenciosos. Uma porta de correr se abre e revela um corredor estreito, iluminado por lamparinas de papel. É aqui que a sua vida, como futura geisha, começa. Antes de entrarmos, se inscreva no canal para não perder histórias tão cheias de detalhes e surpresas quanto esta. E me diga nos comentários: de onde você está assistindo agora? Quero saber até que horas você costuma acompanhar essas narrativas. Você não está entrando apenas em uma casa. Está entrando em um mundo que se alimenta de silêncio, disciplina e beleza meticulosamente construída. As paredes parecem finas, mas cada som que você emite pesa como chumbo. Dentro do Okiya, a casa de treinamento e moradia das geishas, não existe espaço para descuidos. E ainda assim, é aqui que meninas chegam para, um dia, se tornarem mulheres capazes de encantar um salão inteiro com apenas um olhar. No início, você é apenas uma shikomi, e o título é tão simples quanto a função é pesada. Limpar tatames até os joelhos ficarem dormentes, lavar kimonos pesados que nunca parecem perder o cheiro de fumaça e suor, esfregar tigelas até que possam refletir o rosto de quem as segura. O dia começa antes do nascer do sol e termina muito depois que as últimas risadas dos clientes se apagam na rua. Você não é convidada para essas conversas, mas ouve cada palavra através das portas fechadas. Enquanto esfrega o chão, percebe como cada som no Okiya parece calculado. O ranger de uma porta, o leve clique das okobo, as sandálias altas que parecem erguer as maicos acima do chão, o sussurro quase imperceptível entre duas veteranas. Aqui, até o silêncio tem hierarquia. E a mais baixa nessa ordem é você. As veteranas não sorriem muito para as shikomi. Não é crueldade gratuita, é tradição. Uma tradição que entende que o brilho que o público vê é lapidado com anos de fricção constante contra regras, obrigações e expectativas impossíveis. Você aprende na marra que carregar uma bandeja com chá fervendo não é apenas servir, é treinar o controle da postura, o equilíbrio dos ombros, o domínio sobre cada músculo do braço para que nada, nem uma gota, escape. À noite, depois de varrer o pátio e recolher as cinzas dos braseiros, você às vezes se pega olhando para o salão principal, onde as maicos, já no meio do treinamento avançado, praticam movimentos diante da Okasan, a matriarca do Okiya. Ela não fala alto, mas sua presença pesa mais que o kimono mais espesso. Cada correção sua é um corte invisível que obriga a postura a endireitar e a mente a focar. No início, há momentos em que você pensa em fugir. O mundo lá fora parece mais fácil do que passar anos sendo invisível, limpando, servindo e observando à distância. Mas é no detalhe, na maneira como uma maiko segura o leque, no modo como se inclina para ouvir um cliente, na forma como anda com passos que mal levantam do chão, que você começa a entender o poder desse treinamento. E talvez a sua sedução mais perigosa. A promessa de se tornar alguém que controla o ambiente inteiro sem precisar levantar a voz. O treinamento não começa oficialmente até que você seja promovida a Minarai, a fase em que aprender observando se torna quase uma religião. Você senta nas festas, não para falar, mas para absorver. A música, as conversas, os olhares sutis entre anfitriã e convidado, tudo é lição. E claro, você veste pela primeira vez o kimono que pesa quase tanto quanto você mesma, adornado de cores vivas e padrões que contam histórias que talvez você ainda não entenda. É também nessa fase que os sapatos okobo se tornam parte do seu corpo, um prolongamento que altera o andar e, consequentemente, a sua relação com o espaço. Caminhar deixa de ser apenas deslocar-se. É uma performance contínua. Os clientes notam. Eles sempre notam. Mas a maior lição não é sobre como tocar shamisen ou servir saquê sem olhar para o copo.
é sobre saber medir o silêncio e a palavra. Uma geisha não é paga para falar muito, mas para falar o suficiente. E de maneira que faça o cliente acreditar que está sendo ouvido como ninguém mais o ouve. É uma arte que mistura atenção, memória e um teatro tão refinado que, mesmo quando você mente, parece apenas oferecer uma verdade mais bonita. O tempo passa, e com ele você sobe de Minarai para Maiko. Agora, a responsabilidade cresce junto com o peso do kimono e a complexidade do penteado. As horas de sono diminuem, porque o dia começa com a preparação que dura horas. Maquiar o rosto de branco, pintar os lábios em forma de pétala, alinhar cada fio de cabelo para que o conjunto permaneça impecável por dias. Ser Maiko é ser uma ponte. Já não é mais invisível, mas ainda não é plena. Vive na tensão entre ser observada e ser julgada. E a cada festa, a cada cliente, a cada olhar lançado debaixo das sobrancelhas pintadas, você aprende o que não está escrito em nenhum manual. Como criar um clima de intimidade sem atravessar a linha da formalidade, como rir de uma piada ruim de forma que o cliente se sinta um gênio, como desaparecer de cena no momento exato para deixá-lo com saudades. Tudo isso é cuidadosamente medido. Tudo isso é trabalho. E, no entanto, para o mundo lá fora, você é apenas a mulher que dança e toca música. Uma ilusão perfeita, construída com a disciplina de um samurai e a paciência de um monge. E talvez seja isso que mais fascina. A geisha vive na fronteira entre arte e artifício, entre tradição e reinvenção, entre ser uma obra de arte viva e um negócio extremamente prático. Porque por trás das flores no cabelo e dos kimonos coloridos, existe sempre a contabilidade, o valor de cada apresentação, a porcentagem para o okiya, o investimento em presentes e redes de contato. É um equilíbrio tão delicado quanto o de servir chá de joelhos sem derramar. O mundo da geisha é feito de códigos, alguns visíveis, outros secretos, todos inegociáveis. Você já começa a perceber que, para sobreviver e, quem sabe, prosperar, não basta ter talento. É preciso entender a matemática invisível das relações humanas. E isso você só aprende aqui dentro, sob a luz suave das lamparinas, ouvindo o som abafado das okobo pelo corredor. A primeira vez que você pisa em um salão como Maiko, o mundo parece mudar de cor. As lamparinas tingem o ar de dourado, o cheiro de incenso se mistura com o perfume das flores frescas e os convidados se viram quase em uníssono para olhar. É um daqueles olhares que mede tudo de uma vez: a postura, o sorriso, o movimento das mãos. E você sabe que cada gesto errado vai ecoar por semanas nos corredores do okiya. As festas, ou ozashiki, são mais do que simples reuniões. Elas são arenas sociais onde cada risada é ensaiada e cada silêncio é estratégico. Uma geisha veterana sabe quando deixar o cliente falar de negócios e quando interromper com uma anedota delicada para aliviar o clima. Você, como Maiko, observa tudo, até o jeito como ela segura o leque, não para abanar o rosto, mas para criar uma barreira sutil, quase invisível, entre ela e quem a observa. E enquanto aprende, percebe que há um subtexto em tudo. Quando a veterana serve saquê, ela não está apenas enchendo uma taça. Está medindo a proximidade, testando limites, construindo uma história que se desenrola em cada gole. Você aprende rápido que o ozashiki é, na verdade, um tabuleiro de xadrez. E as peças mais valiosas não são as que falam mais, mas as que sabem ouvir melhor. Entre uma música e outra, surgem os jogos. À primeira vista, parecem infantis. Adivinhar palavras, acertar objetos, cantar versos improvisados. Mas é nos jogos que se criam vínculos. A risada de um cliente, se bem provocada, pode render convites para eventos futuros e contratos que sustentam o okiya por meses. Tudo é negócio, mas nada pode parecer negócio. O peso do kimono e o calor das luzes tornam cada movimento uma batalha silenciosa. O corpo dói, os pés ardem dentro das okobo,
E o penteado, preso com dezenas de grampos, parece puxar cada fio de cabelo para trás. Mas nada disso pode transparecer. A sua missão é fazer com que o cliente acredite que você nasceu para estar ali, sorrindo com leveza enquanto segura uma taça que pesa como chumbo líquido. Nem todas as noites são festivas. Algumas são exercícios de paciência. Há clientes que testam os limites com insinuações inconvenientes, piadas de mau gosto ou tentativas sutis de quebrar as regras de conduta. É aí que a disciplina se revela mais valiosa que a arte. O mamaico aprende a se esquivar com um sorriso, a recusar sem ofender, a responder de forma que faça o outro achar que teve a última palavra, quando, na verdade, foi você quem conduziu a conversa do início ao fim. E, claro, há as rivalidades internas. Nem todas as maicos são amigas, e a competição por clientes, eventos e elogios pode transformar o Okiya em um campo de intrigas silenciosas. Um comentário mal colocado, um atraso proposital na hora de se arrumar, uma troca de olhares carregada de significado. Tudo isso pode pesar mais do que uma nota desafinada no shamisen. É um jogo de sobrevivência social, e você está nele desde o momento em que vestiu o primeiro kimono cerimonial. Quando a noite termina e os clientes se despedem, começa um outro tipo de trabalho. Guardar cada objeto no lugar certo, limpar discretamente os salões e recolher o que sobrou das festas. É nesse momento que você e as outras maicos trocam olhares cúmplices. Às vezes, até um riso abafado sobre alguma gafe da noite. Mas ninguém fala alto demais. O Okiya escuta. Sempre escuta. Nos dias seguintes, o treino continua. Horas tocando shamisen até os dedos doerem, repetindo passos de dança sob o olhar implacável da mestra, estudando poesia clássica para ter assunto com clientes mais eruditos. Não há férias, não há pausas longas. O corpo se adapta, e a mente aprende a viver no intervalo entre disciplina e exibição. Aos poucos, você percebe que ser maiko não é apenas se preparar para ser geisha. É viver em um estado constante de performance, mesmo fora das festas. Porque no Japão tradicional, a rua também é um palco, e cada pessoa que cruza seu caminho pode ser um futuro cliente, ou um crítico implacável. E então, chega o momento de se perguntar, quando finalmente se tornar geisha, o que mudará de verdade? O título? A autonomia? Ou apenas o peso do kimono que continuará o mesmo? O dia da sua transição para geisha plena, o Erikai, começa antes mesmo do sol nascer. A casa está silenciosa, mas há uma tensão no ar, como se até as paredes soubessem que, hoje, tudo muda. Ou pelo menos deveria mudar. Você acorda com a sensação estranha de estar deixando algo para trás, mas também de carregar o dobro do peso. O penteado muda, os adornos de cabelo são menos extravagantes, o kimono mais sóbrio. E o obi, aquela faixa que segura tudo no lugar e que parece ter vida própria, é amarrado de forma diferente. Cada detalhe marca a passagem da juventude vibrante da maiko para a compostura calculada da geisha. É como trocar um papel teatral por outro, mas no mesmo palco. A primeira vez que se vê no espelho nesse novo visual, percebe a armadilha. Nada mudou no seu rosto, mas todo o resto grita maturidade, experiência, controle. É um lembrete constante de que, a partir de agora, qualquer erro será julgado com menos indulgência. Uma maiko que derruba uma taça é inexperiente. Uma geisha que faz o mesmo é descuidada. O Erikai não é apenas um evento interno. Os clientes mais fiéis sabem, comentam, fazem questão de participar de festas especiais para celebrar. E cada um deles vai observar, com um certo prazer oculto, se você realmente está à altura do novo título. Não é uma recepção calorosa, é um teste. E como em todos os testes do Okiya, não há espaço para reprovação. As primeiras semanas como geisha plena são estranhas. Por um lado, há mais autonomia. Você pode escolher com quem trabalhar, negociar seus próprios contratos, participar de eventos maiores. Por outro lado, essa liberdade vem acompanhada de responsabilidades que nunca lhe foram contadas em voz alta. Agora você administra não apenas sua imagem,
mas também suas finanças, sua agenda e até a política interna entre clientes e colegas. O que não muda é a disciplina. As aulas continuam, os treinos se intensificam e a cobrança é maior. Você já não pode se apoiar na desculpa de estar aprendendo. É esperado que seja perfeita, sempre. O Zozashiki agora tem outro sabor. Os clientes esperam mais do que música e conversa. Querem histórias, querem sutileza, querem se sentir parte de um jogo de sedução que não pode ser apressado. Uma geisha veterana sabe que a conquista mais valiosa é a que nunca se concretiza, aquela que mantém o cliente voltando sempre em busca de um desfecho que nunca chega. Você começa a entender que a arte da geisha não é dar respostas, mas criar perguntas que nunca saem da cabeça de quem as ouviu. E é nesse ponto que se percebe a ironia. Todo o treinamento, toda a rigidez, toda a disciplina convergem para criar a ilusão de espontaneidade. Uma geisha não é natural. Ela é a soma de milhares de horas de prática disfarçada de improviso. É um paradoxo vivo. E quanto melhor você desempenha esse papel, mais as pessoas acreditam que ele é real. As rivalidades mudam de tom. Entre maicos, a competição era aberta, quase juvenil. Entre geishas, é política pura. Um gesto mal interpretado em um evento pode custar meses de bons negócios. Uma aliança mal calculada com um cliente pode gerar ressentimento eterno de outra colega. E como ninguém quer manchar a própria imagem com escândalos, tudo acontece em silêncio, nas entrelinhas. O tempo também começa a se tornar um adversário. Na juventude da Maiko, há a promessa do que está por vir. Como geisha, cada ano que passa é um lembrete de que sua imagem é uma construção frágil, sustentada pelo interesse dos outros. E manter esse interesse exige mais do que beleza ou talento. Exige reinvenção constante. Mas nem tudo é tensão e cálculo. Há momentos de verdadeira conexão, conversas em que o cliente esquece o jogo, risadas que nascem sem ensaio, noites em que a música parece atravessar o tempo e a formalidade. É nessas raras ocasiões que você lembra por que entrou no Okiya, ou talvez porque nunca teve escolha, mas encontrou um sentido mesmo assim. E assim, com passos calculados e sorrisos milimetrados, você segue. Porque no mundo das geishas, cada noite é uma performance, e cada performance pode ser a última a ser lembrada. Os eventos especiais são o verdadeiro palco onde uma geisha consagra ou perde seu prestígio. Não estamos falando apenas dos tradicionais banquetes em casas de chá, mas de celebrações que movimentam bairros inteiros, festivais sazonais, recepções de políticos influentes, aniversários de patronos antigos, casamentos arranjados de famílias tradicionais. É nessas ocasiões que sua presença não é apenas desejada, mas quase obrigatória, como se a festa perdesse o brilho sem o seu sorriso controlado e sua postura impecável. Cada evento tem seu código não escrito. Em um festival de verão, por exemplo, espera-se mais descontração. Kimonos mais leves, conversas mais soltas, música que acompanhe o ritmo preguiçoso da estação. Já em uma cerimônia formal no inverno, a geisha se torna quase uma estátua viva. Elegante, silenciosa, cada movimento ensaiado para refletir a seriedade do momento. O curioso é que para quem observa de fora, parece natural. Para você, é exaustivo. As viagens, por sua vez, são um capítulo à parte. Algumas são curtas, apenas para atender um cliente em outra cidade próxima. Outras podem durar dias, exigindo deslocamentos por estradas que mais parecem testar sua paciência do que sua resistência física. E tudo isso carregando malas cuidadosamente organizadas, com kimonos que ocupam espaço e pesam mais do que qualquer bagagem moderna. Não há margem para improviso. Cada peça é escolhida para um momento específico, e esquecer um detalhe pode arruinar a impressão que você pretende causar. Durante essas viagens, o papel da geisha se expande. Você não está apenas entretendo, mas representando sua cidade, seu Okiya, sua própria reputação. Um gesto em falso em território alheio pode se espalhar rapidamente. Afinal, o mundo das geishas é muito menor do que parece.
E as notícias, especialmente as ruins, viajam mais rápido que o trem-bala. O poder de influência fora dos salões também se revela sutil. Uma geisha respeitada pode interceder por um cliente em negociações, abrir portas em círculos sociais fechados ou, em casos mais extremos, fechar essas mesmas portas para sempre. É um poder silencioso, sem assinaturas ou contratos, mas com consequências muito reais. Clientes influentes sabem disso e tratam essa relação com um misto de respeito e cautela. A rede de contatos é tão vital quanto qualquer habilidade artística. Cada novo rosto que você conhece pode ser uma futura fonte de convites, oportunidades ou proteção. E aqui entra uma das maiores ironias. Muitas vezes, o segredo para manter-se relevante não é agradar diretamente aos clientes, mas às esposas e parentes que orbitam ao redor deles. Conquistar a simpatia de uma senhora influente pode garantir convites que o próprio marido hesitaria em fazer. Há também o jogo de alianças com outras geishas. Apesar das rivalidades, existem momentos em que unir forças é mais vantajoso do que competir. Um evento importante pode exigir a presença de várias artistas de renome, e se recusar a colaborar pode ser interpretado como afronta. Nesse equilíbrio delicado entre concorrência e cooperação, sobrevive quem entende que prestígio é moeda e que moeda só tem valor quando circula. Mas por trás de toda essa coreografia social, há noites em que o corpo cobra o preço. Longas horas de pé, kimonos pesados, sorrisos forçados, conversas que exigem atenção constante. Ao retornar ao quarto, o silêncio é tão absoluto que parece engolir o som do próprio coração. E mesmo nesse momento de aparente descanso, a mente já se prepara para o próximo compromisso, o próximo sorriso, o próximo papel a ser representado. No fundo, talvez seja isso que define a vida de uma geisha, a habilidade de estar sempre em cena, mesmo quando não há plateia. O okiya, para quem vê de fora, é apenas uma casa tradicional, com paredes de papel, cheiro de tatame e um jardim cuidadosamente aparado. Mas para quem vive ali, é um microcosmo com suas próprias leis, seu próprio tempo e sua própria teia de segredos. Não existe canto realmente silencioso. Cada passo, cada risada abafada, cada porta deslizante que se abre pode carregar uma informação valiosa ou perigosa. As manhãs começam cedo, mesmo para aquelas que foram dormir tarde. A disciplina do okiya não é apenas para manter a aparência, é também para lembrar que a sua vida ali pertence a uma engrenagem maior. O primeiro chá do dia não é para saborear, mas para alinhar a mente antes das tarefas e ensaios. As aprendizas mais jovens correm com vassouras, panos e baldes, enquanto as mais experientes revisam o calendário de compromissos, checando se todas as peças de kimono e acessórios estão impecáveis. As conversas proibidas começam quase sempre nas brechas da rotina. Sussurros no corredor, trocas rápidas de olhares durante o almoço, confidências ditas atrás de um leque aberto. É ali que circulam histórias de clientes indiscretos, rivalidades que cresceram em silêncio, ou até mesmo boatos sobre mudanças no comando do okiya. Essas trocas não estão nos manuais de etiqueta, mas fazem parte da sobrevivência no ambiente. Saber demais pode ser perigoso, mas saber de menos é ainda pior. Há também os momentos de cumplicidade genuína. Nem todas as relações são calculadas. Às vezes, um gesto de cuidado nasce de forma inesperada. Uma colega que ajuda a ajustar seu obi antes de uma apresentação importante ou que divide discretamente um doce que recebeu de um cliente. Esses gestos criam laços silenciosos, tão valiosos quanto qualquer aliança formal. No entanto, o okiya também é um lugar de vigilância constante. A okasan, a figura materna e administradora da casa, é ao mesmo tempo protetora e estrategista. Ela cuida, aconselha e repreende, sempre pensando no prestígio da casa e na rentabilidade de cada geisha. Seu olhar é afiado o bastante para perceber quando um sorriso foi forçado ou quando um detalhe de etiqueta foi negligenciado. E então,
ao ritual da preparação para a noite. No Okiya, essa é quase uma cerimônia religiosa. Camadas de kimono ajustadas com precisão, cabelos moldados com paciência, maquiagem aplicada como se fosse uma máscara sagrada. O cheiro da cera de cabelo e do pó de arroz enche os corredores. Cada geisha, diante do espelho, encara não apenas o reflexo, mas o papel que precisa interpretar até o último segundo do evento. Nos bastidores, há também pequenas estratégias para preservar a própria sanidade. Algumas mantêm diários escondidos, registrando pensamentos que jamais seriam ditos em voz alta. Outras cultivam hobbies discretos, como origami ou poesia, para lembrar a si mesmas que existe vida fora dos salões e banquetes. Quando a noite cai e o carro ou rickshaw chega para buscá-las, o Okiya se transforma numa estação silenciosa de despedidas temporárias. Um aceno de cabeça, um último ajuste no cabelo, e cada uma segue para seu destino, levando consigo não apenas a arte e o sorriso, mas também todas as histórias que não podem ser contadas. O mais curioso é que mesmo nos momentos mais íntimos, a geisha nunca deixa de ser geisha. A performance é tão parte de si que já não há linha clara entre a mulher e o papel que ela representa. E talvez esse seja o segredo que mantém o mito vivo. Ninguém jamais vê a personagem sair de cena. As intrigas no mundo das geishas não acontecem com gritos ou confrontos dramáticos. Elas são um jogo de paciência, feito de cortes sutis, como a lâmina de um tanto escondida na manga. Ninguém precisa levantar a voz para ferir. Basta não convidar alguém para um evento importante ou esquecer de mencioná-la numa conversa com um cliente influente. Nos salões de chá, onde a música e as risadas preenchem o ar, existe uma camada subterrânea de disputas que o público jamais percebe. Uma geisha pode tocar o shamisen com perfeição, mas se outra conquistar o cliente com uma anedota melhor, o brilho muda de dono. O charme e a diplomacia são armas afiadas, e cada encontro social é, ao mesmo tempo, um espetáculo e um tabuleiro de estratégia. Algumas alianças nascem por necessidade, não por afinidade. Duas geishas rivais podem se unir temporariamente para impedir que uma terceira, ainda mais ambiciosa, roube seu espaço. Essas parcerias são frágeis, como flores feitas de papel, belas, mas incapazes de resistir a muito tempo. Os clientes, patronos, artistas, políticos ou comerciantes também fazem parte desse jogo. Eles não percebem, mas muitas vezes são peões e prêmios ao mesmo tempo. Um comentário descuidado, uma promessa feita sob efeito do saquê, pode mudar toda a hierarquia de influência. Há patronos que gostam de provocar disputas apenas para sentir-se mais importantes, sem imaginar que, na verdade, estão sendo conduzidos pela coreografia social das próprias geishas. Dentro do Okiya, as intrigas assumem outra forma. São disputas por papéis, figurinos, oportunidades de treinar com mestres renomados. A escolha de quem representará a casa em um evento prestigioso pode criar semanas de tensão silenciosa. A Okazan sabe disso, e muitas vezes usa essa rivalidade como incentivo. Afinal, um pouco de competição mantém todas em alerta. E então existem os segredos, aqueles que podem ser usados como moeda de troca. Saber que uma geisha quebrou uma regra, que um cliente se comportou de forma comprometedora ou que uma aliança está prestes a ruir pode ser mais valioso do que qualquer presente caro. Mas o uso dessas informações é sempre calculado. Quem revela algo cedo demais perde o poder, e quem guarda por muito tempo arrisca que o segredo se torne inútil. Ainda assim, apesar das disputas, existe um entendimento tácito. O prestígio do mundo das geishas depende de manter a aparência de harmonia. É como dançar em um palco, onde o público acredita estar vendo uma coreografia suave, sem imaginar que cada passo é disputado com unhas e dentes. O mais fascinante é que, para uma observadora externa, tudo parece leve, educado e impecavelmente polido. O veneno está no subtexto,
nas palavras escolhidas com cuidado, nos gestos que parecem inocentes, mas que carregam décadas de tradição, hierarquia e política invisível. É um teatro onde todos conhecem o roteiro, mas ninguém ousa dizer em voz alta qual é a verdadeira peça sendo encenada. O relacionamento entre uma geisha e seus clientes é um território tão delicado quanto um jardim de pedras. Cada passo precisa ser calculado para não perturbar o equilíbrio. À primeira vista, parece simples. Ela entretém, ele paga. Mas por baixo dessa superfície está um código social mais intrincado do que muitos tratados políticos. Uma geisha não é uma cortesã. Ela é, oficialmente, uma artista. Mas, ao mesmo tempo, espera-se que mantenha uma relação próxima o suficiente para que o cliente se sinta especial e distante o bastante para que nunca perca a aura de mistério. É uma dança de proximidade e recuo, com cada gesto, desde o modo de servir o saquê até o ângulo do olhar, calculado para sugerir intimidade sem entregá-la por completo. Os clientes, por sua vez, têm expectativas moldadas tanto por boatos quanto por fantasias pessoais. Alguns buscam apenas a companhia e o prestígio de estar com uma geisha reconhecida. Outros, mais ousados, tentam ultrapassar as barreiras invisíveis que sustentam essa relação. E é aí que o jogo começa. A geisha pode permitir pequenas concessões, como aceitar um presente caro ou um convite para um evento exclusivo, mas sempre mantendo o controle sobre o ritmo e os limites. Entre esses clientes existem os dana, patronos fixos que assumem parte dos custos de manter a carreira de uma geisha. O vínculo com um dana é quase matrimonial, mas com suas próprias regras. Não há juramento de fidelidade, mas sim um pacto de apoio mútuo. Ele financia, ela oferece companhia privilegiada e exclusividade em certos contextos. Mas mesmo esse arranjo, que parece claro, está cheio de áreas cinzentas, onde o ciúme, a rivalidade e a política social se infiltram. O mais curioso é que muitas dessas interações não são feitas em privado, mas diante de outros convidados, músicos e atendentes. O mundo das geishas é público e, ao mesmo tempo, extremamente íntimo. Um paradoxo que só é possível porque todos os envolvidos sabem fingir com maestria. Os mal-entendidos também fazem parte do cenário. Um cliente pode interpretar um riso como sinal de interesse romântico, sem perceber que ele faz parte do repertório ensaiado há anos. Ou pode achar que é o único a receber certa atenção, ignorando que a mesma frase, o mesmo gesto, foi repetido com perfeição para outros antes dele. E há ainda aqueles que caem na armadilha de achar que podem salvar a geisha de sua vida profissional, oferecendo casamento ou uma nova carreira. Para eles, a recusa sempre vem de forma elegante, nunca direta, como se fosse um não embrulhado em seda. A geisha sabe que manter a fantasia viva é mais lucrativo e menos arriscado do que desfazê-la. Por trás de tudo isso, existe um fato que raramente é dito em voz alta. Tanto geishas quanto clientes sabem que esse relacionamento é, acima de tudo, um contrato social, regido por códigos invisíveis. E como todo contrato desse tipo, ele só funciona enquanto as duas partes fingem que não há contrato nenhum. Longe das luzes suaves das casas de chá e do tilintar dos copos de saquê, a vida de uma geisha tinha um ritmo bem diferente, e na maior parte do tempo, muito menos glamuroso. Se dentro dos salões ela era a personificação da graça e do refinamento, em casa, no okiya, o mundo era feito de regras internas, pequenos conflitos e rotinas cuidadosamente orquestradas. O okiya não era apenas um local de moradia, mas uma instituição com hierarquia rígida. No topo, a okasan, literalmente mãe, que administrava as finanças, cuidava da reputação do estabelecimento e, em muitos casos, controlava a vida pessoal das geishas com firmeza. Ela decidia quais compromissos cada uma aceitava, quais clientes eram estratégicos e até quais relacionamentos deveriam ser discretamente incentivados ou cortados. Dentro dessa estrutura, a convivência entre geishas e aprendizes podia ser tanto solidária quanto competitiva.
Havia aquelas que se tornavam confidentes e irmãs de vida, trocando segredos no silêncio da madrugada. Mas também havia rivalidades sutis, um comentário venenoso sobre o kimono da colega, uma insinuação sobre sua performance na noite anterior, ou o gesto calculado de chegar antes a um compromisso importante para impressionar um cliente influente. As manhãs no Okiya começavam cedo. A geisha que havia se apresentado até tarde na noite anterior ainda precisava cumprir pequenos rituais de preparação, cuidar dos cabelos, que muitas vezes dormiam intactos, sustentados por travesseiros especiais para não desmanchar o penteado, revisar o estado do kimono e organizar os acessórios. A maquiagem, ao contrário do que se imagina, não era aplicada todos os dias, mas somente quando havia compromissos oficiais. Ainda assim, manter a pele e o corpo em estado impecável exigia uma disciplina quase monástica. Havia também momentos de estudo e ensaio. Mesmo uma geisha veterana continuava praticando música, dança e conversação, pois a reputação era um ativo frágil. Bastava um deslize para perder espaço para as mais jovens e ambiciosas. Algumas dedicavam horas a memorizar novas canções, outras ensaiavam movimentos diante de um espelho, buscando aquele equilíbrio perfeito entre graça e naturalidade. Mas, apesar da disciplina, havia brechas para pequenos prazeres e distrações. Às vezes, uma geisha se permitia sair discretamente para visitar um templo, comprar doces ou até, muito raramente, encontrar alguém que não fazia parte do seu círculo profissional. Esses momentos eram valiosos, não apenas pela liberdade em si, mas porque lembravam que, por trás da figura impecável, havia uma mulher de carne e osso. Nos bastidores, o clima podia variar entre serenidade e tensão, dependendo do sucesso financeiro da casa e das fofocas que circulavam. Boatos sobre clientes, rumores de dívidas ou notícias de uma geisha que decidira se retirar. Tudo isso corria de boca em boca, criando uma rede subterrânea de informações que influenciava decisões e alianças. E, no final do dia, quando as portas do Okiya se fechavam e o silêncio tomava conta, o contraste ficava evidente. Ali estava uma mulher que passara horas entretendo, rindo e encantando, agora sozinha diante do espelho, removendo cuidadosamente a maquiagem, sentindo o peso do cabelo solto e respirando, talvez pela primeira vez, sem o aperto do obi na cintura. Era nesse momento que a imagem pública se desfazia e o lado humano se revelava, longe dos olhares curiosos, mas ainda sob a sombra do papel que precisaria vestir novamente no dia seguinte. Com o passar dos anos, a carreira de uma geisha começava a se moldar de forma diferente. A vitalidade juvenil e o frescor que encantavam clientes na juventude davam lugar a uma presença mais serena, porém carregada de experiência. A postura permanecia impecável, os gestos continuavam medidos, mas havia algo no olhar, uma mistura de sagacidade e cansaço, que só o tempo podia esculpir. As veteranas não competiam diretamente com as mais jovens pelo mesmo tipo de atenção. Em vez de se apoiarem apenas no charme físico, usavam o peso da reputação, a habilidade de conduzir conversas profundas e a capacidade de ler um ambiente antes mesmo de entrar nele. Sabiam quando falar e, mais importante, quando calar. Um silêncio calculado, capaz de provocar mais curiosidade do que qualquer palavra. Muitas vezes, essas geishas mais velhas se tornavam mentoras. Assumiam o papel de Oni-san, irmã mais velha, de uma maiko, ensinando não apenas técnica e etiqueta, mas também o jogo sutil das relações humanas. Era um papel quase político, orientar para que a aprendiz não apenas brilhasse, mas também sobrevivesse às intrigas e aos perigos invisíveis que circulavam pelas casas de chá. Havia também aquelas que se retiravam gradualmente, passando a se dedicar mais à gestão do Okiya ou à organização de eventos. Tornar-se uma okasan era um destino comum para algumas, mas não para todas. O cargo exigia mais do que conhecimento artístico, pedia frieza administrativa, habilidade para lidar com finanças e um talento especial para manter a casa relevante num mercado sempre em mudança.
A transição para a aposentadoria nem sempre era suave. Algumas geishas conseguiam planejar bem o fim da carreira, acumulando recursos e mantendo uma rede de contatos que as sustentaria no futuro. Outras, menos afortunadas, se viam presas a dívidas ou sem um caminho claro, dependentes de favores ou retornando à família após décadas de ausência. E havia um aspecto silencioso e inevitável: o peso físico. O uso prolongado de kimonos pesados, penteados elaborados e okobo altos deixava marcas no corpo. Os joelhos reclamavam, as costas doíam e até os ombros carregavam a memória de anos de disciplina postural. Ainda assim, muitas mantinham um certo orgulho. O legado de uma geisha não estava apenas nas noites memoráveis que proporcionara, mas nas histórias que circulariam sobre ela, nas lições passadas às aprendizes, nos gestos que se perpetuariam. Para algumas, essa herança imaterial era o verdadeiro pagamento, algo que sobreviveria muito depois que os rostos e nomes se apagassem da memória dos clientes. No fim, restava uma escolha silenciosa: desaparecer aos poucos, como a última nota de uma canção antiga, ou manter-se presente, não mais no centro da cena, mas como um eco constante daquilo que a tradição guardava de mais refinado. Em ambos os casos, a vida seguia, e a geisha, mesmo fora dos salões, continuava sendo de alguma forma parte inseparável daquela arte. A noite cai sobre o distrito e as luzes das casas de chá começam a se apagar uma a uma. O som dos shamisen se dissolve no ar frio, enquanto as ruas estreitas, antes repletas de passos suaves e risos contidos, mergulham num silêncio quase absoluto. É nesse momento que se percebe: a geisha, tão associada à noite e à vida social, também carrega dentro de si uma existência profundamente solitária. Após as últimas despedidas, ela retorna ao okiya ou à sua própria casa. O ritual de despir-se do kimono é lento, quase cerimonial. Cada camada retirada é como uma parte do papel que se desfaz, revelando não apenas a mulher por trás da personagem, mas também o peso de anos de disciplina e expectativas. O cabelo é solto, os ornamentos são guardados e, por alguns instantes, a geisha é apenas uma pessoa comum, sentada diante de um espelho já embaçado pelo tempo. O dia seguinte trará novos compromissos, novos clientes, novos jogos sociais, e ainda assim, tudo parece repetir-se como um ciclo sem fim. O brilho e a perfeição vistos do lado de fora escondem um mundo de regras inflexíveis, compromissos silenciosos e um constante jogo de sobrevivência, onde a habilidade de se manter relevante é tão vital quanto qualquer talento artístico. Algumas encontram conforto nesse ciclo, como se ele fosse uma segunda pele que já não incomoda. Outras, em segredo, sonham com uma vida além dos salões, onde a risada possa ser espontânea e o silêncio verdadeiro. Mas seja qual for o destino, há algo que permanece. A certeza de que, em algum canto do Japão, em um salão iluminado por lanternas ou em uma casa de chá à beira de um canal, sempre haverá alguém preservando esse legado. E o eco das músicas, o peso dos kimonos, a disciplina dos gestos e a beleza dos rituais continuarão vivos, mesmo quando ninguém mais lembrar os nomes de quem os praticou. Talvez seja essa a verdadeira arte da geisha. Não apenas encantar no presente, mas garantir que no futuro o mundo ainda sinta o perfume de uma tradição que viveu à margem do tempo. E quando as luzes da última casa se apagarem, restará apenas a lembrança, delicada, silenciosa e eternamente envolta no mistério que fez dessa vida algo único. E assim, como um acorde que se perde na noite, chegamos ao fim desta jornada pelo mundo silencioso e fascinante das geishas. Se esta história tocou você, se conseguiu sentir o som do shamisen, o peso do kimono e o perfume suave que paira nas casas de chá, então já valeu a pena contar. Se quiser continuar viajando por histórias como esta, inscreva-se no canal. Aqui, cada vídeo é como uma nova porta que se abre para um tempo e um lugar onde o passado ainda respira. Agora, feche os olhos. Imagine as lanternas balançando ao vento,
o reflexo da lua na água e o eco distante de uma risada delicada. E deixe que essa imagem te acompanhe enquanto o sono chega. Boa noite.